Beleza, turma? Então vamos lá, dando continuidade aqui depois dessa apresentação. Vou seguir com alguns conteúdos. Como eu falei, são alguns conteúdos essenciais que a gente esperava ter contemplado no ano passado, mas que não foi possível devido a uma série de dificuldades. A gente vai estar contemplando eles esse ano para garantir que vocês não sejam prejudicados. Isso vai ser feito de uma forma um pouco mais superficial, um pouco mais rápida, para a gente não prejudicar os conteúdos desse ano, mas devido à importância que esses conteúdos têm, eles vão ser passados ainda esse ano. Então, vamos começar a estudar agora a óptica e a natureza da luz. Antes de chegar na natureza da luz, eu vou descrever as propriedades da luz. Então, vamos começar como naturalmente. A gente já começa com um relato histórico do que se sabia ou do que se imaginava sobre a luz. Os filósofos gregos, já Platão, Aristóteles, já se preocupavam em responder por que conseguimos ver os objetos, como conseguimos ver os objetos à distância, qual é a causa da visão. Platão, por exemplo, imaginava que nossos olhos enviavam partículas que chegavam até os objetos e podiam detectá-los. Já Aristóteles imaginava a luz como um fluido imaterial que permeia os objetos. A gente vai ver que essas ideias não são muito precisas do ponto de vista científico do que a ciência sabe hoje, mas fizeram parte, né, da história do desenvolvimento do conhecimento humano acerca desses conceitos. Mais tarde, Newton vai também se preocupando com a natureza da luz. Ele imagina que os nossos olhos recebem partículas e que essas partículas viriam das fontes de luz. Então, a minha lâmpada aqui está acesa, ela está iluminando a minha parede, os objetos que eu tenho aqui, minha garrafinha de água. Então, a luz da lâmpada bate na garrafinha de água, a garrafinha de água reflete e essas partículas de luz, sempre com essa ideia de partículas, atingem meus olhos, que detectam essa luz e me permitem ver os objetos. Essa ideia de Newton, ela também não é completamente correta, mas ela vai ajudar a gente a entender uma série de fenômenos. Então, por muito tempo, ela foi uma ideia científica. Mais tarde, vem outros com as ideias de que a luz poderia ser uma onda, mas eu não vou chegar lá ainda. Primeiro, para dar suporte a essa ideia de que a luz seria pequenas partículas de um material, vamos usar o princípio da propagação retilínea. O que é essa ideia? É a ideia de que a luz sempre viaja em linha reta. Então, se eu colocar a minha mão aqui e jogar aqui atrás uma lanterna, eu vou projetar na parede uma mão igualzinha à minha mão. Por quê? Porque os raios de luz passam aqui, alguns vão ser bloqueados pela minha mão e os que passarem vão desenhar a minha mão exatamente na parede, pelo princípio da propagação retilínea. Vocês têm algumas imagens no livro e tem também um texto que fala sobre o eclipse do Sol e o eclipse da Lua, que também são explicados a partir do princípio de propagação retilínea. A partir desse princípio de propagação retilínea, nós criamos outra ideia, que é a ideia dos raios de luz, ou os feixes de luz. O que são os raios de luz? Os raios de luz, um raio de luz, seria uma linha de luz. Essa é a ideia mesmo. Então, se eu tenho uma fonte luminosa, ela emite vários raios de luz em todas as direções. Então, a gente tem aí raios, um feixe de luz divergente. Se eu tenho eles se concentrando num mesmo ponto, a gente vai ter um feixe convergente. A gente pode ter também feixes de raios paralelos. Onde que a gente vê o feixe de raios paralelos? Bom, a luz do Sol. O Sol é uma esfera, ele emite para todas as direções. Mas como a Terra está muito longe do Sol, a única direção que chega aqui são os raios que vêm na direção da Terra. Então esses raios chegam paralelos até aqui. Existe também, por exemplo, nos faróis dos carros, a gente coloca um espelho parabólico e você coloca a fonte de luz no foco desse espelho. Ele vai projetar uma luz divergente e essa luz vai sair com os feixes paralelos. É uma propriedade da parábola que a gente vai ver ao longo desse curso, mas ainda não cheguei lá na reflexão. Só estou introduzindo aqui algumas ideias para a gente avançar nessa discussão. Usando essa ideia da propagação retilínea,
tem a câmara escura, que é uma caixa escura com um pequeno buraco, e a imagem que está fora da caixa se projeta no interior da caixa com uma inversão. Bom, a câmara escura, ela é o princípio de funcionamento das máquinas fotográficas. Hoje nós usamos lentes por uma série de motivos, mas a câmara escura já permitia em tempos antigos fazer fotografias, mas como vocês sabem, exigia que as pessoas ficassem muito tempo. E como que funcionava? Você botava um papel vegetal no fundo da câmara escura, então as pessoas eram iluminadas, de preferência pela luz do sol, que bate nessas pessoas, reflete, essa luz refletida entra uma pequena parte, claro, na caixa da câmara escura, e o princípio de propagação faz com que essa imagem se reproduza num papel vegetal ao fundo da caixa. Esse papel vegetal pode ser usado para simplesmente visualizar a imagem ou para fotografar, registrar. Se no final, em vez do papel vegetal, você colocar um filme, um papel que queima quando interage com a luz, você pode produzir imagens, fotografias do ambiente. Então, o que se fazia? As pessoas ficavam lá paradinhas, recebendo a luz do sol, refletindo a luz do sol, e a imagem ficava queimando o filme. Então, por isso, quando alguém corria ou passava na frente da imagem, essa imagem ficava borrada e a pessoa queimava o filme, né? Então, além do princípio de propagação retilínea, outro fenômeno óptico é a reflexão da luz. Como eu estou falando, a gente é capaz de enxergar por reflexão. Então, a luz que vem da lâmpada bate em mim, essa luz reflete para vocês, e é por isso que a câmera consegue captar a minha imagem exatamente como ela é, sem precisar chegar perto de mim e avaliar meus movimentos. Ela consegue captar somente com a luz que é refletida. Então, essa é o próximo fenômeno que a gente vai falar, é a reflexão da luz. Existem dois tipos principais de reflexão, né? É a reflexão propriamente dita, ou a reflexão especular, quando a gente tem uma superfície lisa, que nem ali você pode ver eu tenho um mapa mundi atrás de mim. Esse mapa mundi, ele tem uma camada de vidro. Esse vidro é uma superfície muito lisa, ele faz uma reflexão especular da minha lâmpada, por isso vocês conseguem ver, ó, essa bolinha aqui, que é a minha lâmpada ali em cima que está acesa. Se eu apagar, ó, ela some, tá vendo? Além desse tipo de reflexão, tem outro tipo de reflexão, que é o tipo de reflexão esse aqui da minha testa aqui. A minha testa até tá brilhando bastante, parecendo uma reflexão especular, mas na verdade ela é uma reflexão difusa. Por que isso acontece? Porque o espelho, ele é praticamente liso. Tem irregularidades, imperfeições, pode estar riscado, mas ele é muito liso. Então, os raios vêm todos numa direção e refletem com a mesma direção. Então, essa é uma das leis da reflexão já. Então, por isso que a luz da lâmpada chega lá redondinha no quadro de vidro e volta redondinha. Agora, não é assim com a minha testa, por mais que vocês estejam conseguindo ver a lâmpada na minha testa praticamente. Minha testa não reproduz a lâmpada redondinha. Por quê? Por que isso acontece? Por que os corpos não refletem da mesma forma? Porque a superfície não é perfeitamente lisa, a superfície é rugosa. Então a gente vai ter um outro tipo de reflexão, que é a reflexão difusa. Essa é a reflexão que os objetos normais fazem. Minha garrafinha aqui, eu consigo ver ela porque ela reflete a luz. Mas a reflexão da luz que ela faz é uma reflexão difusa, não é uma reflexão especular. Então a gente termina a aula de hoje com essas duas leis da reflexão, que é o seguinte: sempre que eu tiver uma superfície, eu vou ter o raio incidente, uma reta normal e um raio refletido. Os três estão no mesmo plano, ou seja, são coplanares. E a segunda lei, que é o seguinte: o ângulo de incidência é o ângulo medido entre o raio anormal, é o mesmo ângulo do raio refletido, ou seja, o ângulo de incidência é o mesmo ângulo do raio refletido.
Então é isso, hoje a gente fica por aqui, na próxima aula a gente vai falar de espelho plano, vamos discutir um pouco mais essa reflexão, aí a gente vai falar um pouco mais também sobre as câmeras fotográficas e finalmente vamos chegar a outros fenômenos ópticos, difração, dispersão da luz, instrumentos ópticos, aí depois a gente começa o assunto do eletromagnetismo, que vai ser o tema que a gente mais vai trabalhar esse ano. Então é isso aí, beleza? E até a próxima.